O que acontece se eu não operar o meu quadril? Doutor Fernando, o que é que vai acontecer se eu não operar o meu quadril? Muitas vezes no consultório, essa é uma dúvida que aparece em algum momento da consulta. O paciente quer entender por que eu estou indicando a cirurgia para ele e o que é que vai acontecer se ele não fizer aquela cirurgia que a gente está recomendando. Isso às vezes é uma coisa que a gente não consegue transparecer e explicar para o paciente com a devida clareza, mas o fato é que nós cirurgiões, que temos uma vivência grande de consultório, a gente tem uma ideia de como que aquele paciente vai evoluir ao longo do tempo com aquela doença que ele está apresentando, que a gente está vendo nos exames, e a gente tem uma ideia do sofrimento que ele vai passar. E é por isso que a gente indica um tratamento cirúrgico. Na maior parte das vezes, quando um médico de boa fé indica uma cirurgia, recomenda uma cirurgia para um paciente, é porque ele tem convicção de que não fazendo essa cirurgia, ele vai sofrer mais, ele vai ter mais problema, ele vai ter mais dificuldade em viver, em trabalhar, em ser feliz. E isso é o resumo. Se você está consultando, conversando com um médico que você confia, que você acredita, que tem bom senso, que tem um conhecimento técnico adequado, você tem que pensar que ele está te recomendando a cirurgia porque, na opinião dele, não operar vai te trazer mais sofrimento. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o quadril, sobre a artrose do quadril, sobre o impacto femoroacetabular que eu trato aqui no consultório. Vou falar rapidamente sobre impacto primeiro. O paciente que tem impacto femoroacetabular e decide não operar, ele geralmente vai ter cada vez mais dificuldade para praticar aquele esporte que ele tanto gosta. Aquele quadril vai fisgar, vai doer, vai atrapalhar fazer os movimentos esportivos. Isso vai diminuir a performance esportiva daquela pessoa e vai torná-la menos feliz com a satisfação e com os benefícios que ele tira daquele esporte. Além disso, já está bem documentado que o paciente que tem impacto femoroacetabular e não corrige isso tem um risco maior de desenvolver artrose mais cedo. O impacto é talvez uma das causas, talvez a causa mais comum de artrose antes dos 40 anos. E muitos pacientes não têm dimensão do quanto isso pode causar de dor para eles no futuro. Essa dor vai ficando cada vez mais intensa, cada vez mais limitante, e a pessoa vai acabando fugindo daquelas atividades que ela tem prazer em fazer. Ela vai modificando a rotina, vai se afastando de amigos, do clube, do esporte que ela tanto gosta. E no caso da artrose do quadril, quando a gente indica a cirurgia de prótese total do quadril, é parecido, só que muitas vezes ainda pior. O paciente que tem artrose, ele começa a se afastar das reuniões de família, porque ele tem medo de sentir dor no meio da reunião e não conseguir ficar sentado por muito tempo, não consegue fazer longas caminhadas. O paciente que tem artrose e decide por não fazer a cirurgia, ele vai ficando cada vez mais dependente de remédio. Ele pode criar uma dependência química dos opioides, que são os remédios para dor mais fortes. Se ele está usando anti-inflamatório, por exemplo, ele pode ter úlcera duodenal ou estomacal, que é uma perfuração da mucosa por conta do abuso de anti-inflamatórios. O uso excessivo de anti-inflamatórios pode causar doença renal e até mesmo hemodiálise. Além disso, o paciente que tem artrose, tem dor crônica, ele vai piorando o humor dele, ele vai ficando cada vez mais rabugento, ranzinza mesmo. Ele começa a ter dificuldade para se relacionar com a família. Muitas vezes a família percebe isso mais do que o paciente. Isso significa uma deterioração da qualidade de vida da pessoa, que vai acontecendo aos poucos. E a gente tem convicção de que o paciente que tem a doença e tem indicação da cirurgia, ele melhora isso quando ele recebe o tratamento. Então, a ideia por trás de recomendar um procedimento desse é porque a gente está pensando no todo. A gente sabe o tanto que é negativa a evolução do paciente que não passa pelo tratamento. Então, se você tem um médico que você confia no bom senso, na formação técnica dele, pense nisso. Provavelmente existe um bom motivo para essa recomendação. E, infelizmente, quase todo dia no consultório a gente se depara com pacientes que estão sofrendo com dor há anos, meses, às vezes anos ou até décadas. Muitas vezes por falta de uma boa conversa, uma explicação de exatamente como vai ser o tratamento. E eu canso de ouvir dos meus pacientes, às vezes uma semana, às vezes um mês depois da cirurgia: poxa, doutor, por que você não me convenceu a operar antes? Eu ouço tanto que eu me sinto na obrigação de fazer esse vídeo aqui para vocês e te alertar para isso. Pense nisso, converse com seu médico. Muitas vezes a solução pode estar mais próxima do que você imagina. Um abraço, compartilhe, curta. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Te aguardo no próximo vídeo.